A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje nós estamos aqui para abordar um assunto muito polêmico, que é a graça de Deus. Ou melhor, a lei da graça. O universo é regido por leis, né? Tem a lei de Deus, tem a lei da consciência, tem a lei de Moisés, tem a lei da física, tem leis de trânsitos, tem leis federais, leis trabalhistas, não é? E tem outras leis que não deveria existir, mas existe também, que é a lei do pecado e a lei da morte. Se você obedecer à lei do pecado, você vai morrer espiritualmente. O mundo, o universo, é regido por leis. Existe lei na graça. E a lei da graça, ela é mais rigorosa do que todas as leis que existem, né? A lei da graça, ela é mais rigorosa. Como assim a lei da graça é rigorosa? É porque a lei da graça, na lei da graça, você obedece à lei de Moisés, você obedece à lei da física, você obedece à lei de trânsito, você obedece às leis naturais. A graça não viola nenhuma lei. Nem lei dos governadores, ela não viola, ela não viola as leis do judiciário, a graça não viola nenhuma lei. O povo de Deus é um povo respeitador, um povo honesto, um povo cumpridor das leis, né? Onde tem lei, o povo de Deus está cumprindo. A única lei que o povo de Deus não obedece é a lei do pecado, né? A lei do pecado, o povo de Deus não obedece, ele contradiz a lei do pecado. A única lei que o povo de Deus não obedece é a lei que viola a natureza, né? Uma lei que é contrária à natureza, o povo de Deus não obedece, porque o povo de Deus obedece todas as leis naturais. Então, aí você pensa, mas tem muita gente pregando por aí, irmão, tem muita gente ensinando por aí que o povo de Deus está no pecado, que o povo de Deus é um povo comum, que peca igual as outras pessoas pecam. De forma alguma, irmão. Irmãos, vejam o que está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. É praticamente impossível um homem de Deus pecar. É praticamente impossível uma mulher de Deus pecar. Se ela é de Deus, se ele é de Deus, o pecado não reina no seu corpo mortal de forma alguma. O pecado não reina no seu corpo mortal. Mas alguém pode falar, não, mas Deus é misericordioso, Ele sabe que nós somos pó, nós somos cinza. Deus sabe que nós somos miseráveis pecadores. Deus sabe que nós somos vermes. Tudo isso é argumento de quem quer viver no pecado, irmãos. Porque o homem de Deus mesmo, ele não tem prazer no pecado, ele não ama o pecado, ele não pensa em pecado, ele não busca o pecado, entendeu? Muito pelo contrário, ele vive fugindo do pecado 24 horas por dia. Então é praticamente impossível um homem de Deus pecar. Na Bíblia está escrito que todo homem peca. Olha, inclusive é o argumento que os pecadores usam para justificar seus pecados. Todo homem peca por pensamento, palavras e obras. E todo homem peca, está incluindo aí
o homem de Deus, porque também é homem, certo? Mas todo homem peca por pensamento, palavras e obras. Então, as pessoas usam esse versículo para justificar os seus pecados, não é? Mas como é que se entende esse versículo? Como que se entende? Está falando de três tipos de pecado: pecado por pensamento, pecado por palavras e pecado por obras? Não. Não é dessa forma que se interpreta esse versículo. Esse versículo, o apóstolo está se referindo a três fases do mesmo pecado. Todo pecado começa na mente. Primeiramente, o homem pensa em pecar, depois o homem fala em pecar e depois o homem pratica o pecado. Entendeu? São três fases. Então, vamos citar um exemplo. Um homem que vai adulterar, né? O adúltero. Ele olha para a mulher e vai lá, agarra a mulher e adultera com ela? Não, não é assim. Primeiro ele olha para a mulher, aí ele maquina os maus pensamentos em relação a ela, e aí agora ele vai maquinar como ele vai fazer a abordagem, porque a mulher não está sabendo que ele está desejando ela. Ele precisa conscientizar ela do seu desejo, né? Então ele fica ali matutando, né? Como diz o matuto lá do mato, lá, matutando, pensando. Então o pecado está no pensamento dele. Ele está pensando como fazer uma forma de fazer abordagem a essa mulher. Até que um dia ele acha a oportunidade e dirige a palavra a ela pela primeira vez. E diz para ela assim: olha como você está bonita hoje. Então o pecado que estava na mente dele já agora está nas palavras. E quando ele falou assim: olha como você está bonita hoje, então ela ouviu ele falar. E se ela gostar do que ouviu, agora esse pecado que estava na mente dele, que já passou para a boca dele, vai entrar no ouvido dela, vai chegar na mente dela, no pensamento dela, e ela vai começar a maquinar também maus pensamentos em relação a ele. Então o pecado já está na mente dele, passou para a boca dele e já passou para a mente dela. E ela vai para casa pensando assim: olha, mas o meu marido nunca falou uma palavra dessa para mim. Como você está bonita hoje. Meu marido não nota, ele não nota o meu vestido, ele não nota isso e aquilo outro que eu faço. Meu marido não nota. E aquele irmão notou. Aí o pecado vai cozinhar a mente dela agora. Certo? Tá bom. Aí depois ele vai falar para ela: olha, o seu marido é um homem de sorte. Queria eu ter uma mulher como você, uma mulher maravilhosa, uma mulher linda, uma mulher e enche ela de elogios. Ela vai para casa e pensa: meu marido nunca me chamou de maravilhosa, ele não me faz elogio nenhum, ele não nota a minha presença. Não é? O pecado está cozinhando a mente dela. E vai até que um dia, entendeu? Ele aparece com um presente, entrega na mão dela e diz: olha, eu fui viajar em tal lugar, uma cidade maravilhosa, muito linda, e eu lembrei de você e trouxe esse presente para você. Olha, já não está mais nas palavras, está nas palavras e nas obras. Ele comprou um presente para ela, isso é uma obra. Então ele começou a pecar por pensamento, palavras e obras. E até consumar o ato do adultério, que é a obra. O ato do adultério é a obra. Então, quando ele consumou o adultério, aí ele pecou por pensamento, palavras e obras. Entendeu? Todo homem peca por pensamento, palavra e obra. O homem que vai se suicidar, primeiramente, ele pensa em se suicidar. Depois ele fala que vai suicidar. E depois ele vai lá e compra a corda.
Pensamento, palavras e obras. O homem que vai roubar, primeiramente ele projeta, maquina, projeta o roubo. Depois ele reúne a quadrilha, expõe o plano. Pensamento, palavras. Já está nas palavras. E depois eles vão lá e compram as armas. Pensamento, aí consumam o roubo. Pensamento, palavras e obras. Todo homem peca por pensamento, palavras e obras. Agora, eu pergunto uma coisa para os irmãos. Um homem de Deus, que ele está na igreja, e de repente ele começa a pensar maus pensamentos. Deus não vai falar com ele através da palavra? Deus não vai usar alguém para corrigir ele através da profecia? Deus não vai falar com ele de alguma forma? Ou através de sonho, ou através de revelação? Deus não vai falar com ele para alertar ele do abismo que ele está caindo? Eu pergunto para vocês, quanto tempo aquele adúltero ficou maquinando maus pensamentos para falar com aquela mulher, até adulterar? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses? Quanto tempo demora a maquinar um projeto de roubo ou um projeto de se suicidar? Quanto tempo demora? Então, um homem de Deus, quando ele começa a pegar no pensamento, irmãos, já está deixando de ser homem de Deus. O homem de Deus, quando deixa o pecado entrar na sua mente, ele não falou ainda e não agiu, mas na mente ele já está deixando de ser homem de Deus. Então, a lei da graça é muito mais rigorosa do que a lei de Moisés, do que qualquer outra lei que existe no universo. A lei da graça é muito mais rigorosa, porque a lei da graça, ela corrige o pensamento. Ela corrige o pensamento. E as outras leis só corrigem as obras. Só depois que a pessoa pratica, consuma o ato, é que vai ser corrigido. E a lei da graça não, ela corrige o pensamento. Então, se você olhar, se você adulterar na lei de Moisés, você pecou, certo? Mas na lei da graça, na lei de Cristo, se você olhar para uma mulher com segundas intenções, já adulterou. Nas outras leis, na lei de Moisés, por exemplo, se você pode se irar, e você pode até matar a pessoa, dependendo do motivo, você pode até matar, que você não é culpado. A culpa fica no defunto. Na lei de Moisés é assim, dependendo da sua razão. Agora, na lei de Deus está escrito não matarás. Mas na lei de Moisés, dependendo do motivo, você pode matar. Se o ladrão for invadir sua casa, senta o pau nele que você está garantido. Lei de Moisés. Na lei de Deus não matarás. E na lei de Cristo? Na lei de Cristo é assim, irmão. Se você se irar, já matou. Na lei de Cristo você não pode nem se irar. Já matou. Então, irmãos, a lei da graça é infinitamente superior a qualquer outra lei que existe. Mas tem alguém por aí pregando uma graça sem lei. Olha, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. E a graça dá direito a você de pecar? A graça te dá direito de você transgredir, ser um transgressor? Aí eu pergunto, não eu, mas a palavra de Deus pergunta: Cristo é ministro de pecado? Jesus é sócio de malfeitor? Quem faz o mal passa por bom diante dele? Então, irmãos, tem muita gente que está pregando o evangelho por aí, mas não conhece a esse Deus que nós servimos. Não conhece. E não conhece a graça. Não conhece a graça ainda. Porque a graça de Deus, ela se manifestou
trazendo salvação aos homens. Ela também nos ensina a renunciar aos prazeres mundanos. A graça ensina. Se você é um crente, um homem de Deus, e você não renuncia aos prazeres mundanos, alguma coisa está errada com essa graça que você conhece. Não é a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela ensina a renunciar aos prazeres mundanos. Se você é um homem de Deus e não aprendeu a obedecer à palavra de Deus, tem algo errado com essa graça aí, amigo. Porque a graça de Deus ensina você a obedecer à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o porquê que a lei de Moisés ou qualquer outra lei não tem nada a ver com o povo de Deus? Porque o povo de Deus, ele é um povo ordeiro. E não existe lei contra quem anda em ordem, com a vida em ordem. Não existe lei contra quem vive em santificação e honrando a Deus. Não existe lei contra quem abandona o pecado. Não existe lei contra quem abandona a impureza. Não existe lei contra as pessoas que vivem na comunhão com Deus em espírito e em verdade. Não existe lei. E quem está com Deus, irmão, ele está correto em todos os seus negócios. Quem está com Deus, com Cristo, ele é santo em toda a sua maneira de viver. Ele é santo. Ele é honesto. Ele é verdadeiro. Não existe lei, irmão, contra quem fala a verdade. Não existe lei contra quem pratica a verdade. Não existe lei contra quem anda em honestidade. Não existe lei. Por isso que os que são de Cristo estão acima da lei. Porque tudo que a lei diz para quem está abaixo dela. Mas a lei não tem nada contra quem está acima dela. Nada contra. E quem está em Cristo, irmão, ele é honesto, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele é cumpridor dos seus deveres para com Deus e para com os homens. Quem está em Cristo, irmão, ele está acima de qualquer lei que existe no universo. Os de Cristo estão acima. Por isso que as leis do universo não tem nada contra quem está em Cristo. Agora você, deixe de cumprir a lei de Cristo para ver o que acontece com você. A lei de Moisés vai pegar você e vai te disciplinar. A lei de trânsito vai pegar você, vai te disciplinar. A lei do judiciário vai pegar você e você vai para a cadeia. É só você deixar de obedecer a lei de Cristo, para você ver como é que as leis, todas as leis pegam você. Inclusive, se você deixar de obedecer a lei de Cristo, as leis naturais vão te pegar também e vão te destruir. Porque você vai pegar uma doença, você vai pegar uma AIDS, você vai pegar uma doença venérea, você vai pegar uma tuberculose. Quando você viola a lei de Cristo, você já começa a violar as leis naturais. Pode observar, irmão. Pode observar. O homem deixa de servir a Cristo, já logo você olha para ele, já começa a ficar barbudo, usar um bermudão, começa a sentar na beira do boteco, tomar cerveja, já começa a cantar as músicas profanas, começa a tomar cachaça, a brigar, usar droga, começa a violar as leis dos homens, começa a violar as leis naturais. A primeira lei que ele violou foi a lei de Cristo, que é a mais rigorosa. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Não sei. Então, a graça, irmão, a graça, ela não é fora da lei. A graça, ela é cumpridora da lei. Jesus falou assim: eu não vim
aqui para abrogar a lei. Vocês pensam que eu vim aqui abrogar a lei? De forma alguma. Eu vim para fazer com que a lei se cumpra. Jesus, ele é cumpridor de todas as leis, não somente da lei de Moisés, mas de todas as leis. Ele é cumpridor. A única lei que Jesus violou é a lei do pecado. Essa lei é para nós violar também. Não é para aceitar o pecado em nossa vida. Não aceite. Viola essa lei. Enfrenta essa lei. Confronta a lei do pecado. Por quê? Porque a lei do pecado vai gerar em você a morte eterna. Você vai perder a salvação. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.